Segundo Timóteo 4:4, diz assim, todos acharam? Vamos ler? E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Verso 9, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, traga-me também Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Envie Tico a Éfeso. Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos agradecer o Senhor pelo privilégio de podermos ouvir a sua santa e gloriosa palavra nesta noite. Os nossos ouvidos estão abertos à tua palavra receptível, para receber a infalível, a indestrutível, a sempre viva palavra do Senhor. É nesta palavra que encontramos o refúgio, refrigério, somos admoestados, corrigidos, exortados, consolados e edificados. Oramos para que nenhuma ave de rapina, nenhum roubador arranque a semente da sua palavra do nosso coração, e que ao ouvi-la, possamos sair daqui a fim de sermos dispenseiros, e não apenas ouvintes, mas praticantes da tua santa palavra. Assim nós oramos no poder que há no nome de Jesus, e mais uma vez você diz amém, e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Que privilégio e que prazer é estar com os irmãos. Eu preciso muito da sua atenção nesse momento. Eu sei que está tendo uma movimentação ali fora, algumas pessoas já estão indo embora. Glória a Deus por esse tempo que vivemos aqui, enquanto Lagoinha Matriz e geral, muitos vieram de vários estados, receberam de Deus, mas também se faz importante a mesma devoção ao Senhor e reverência a Ele. Glória a Deus, estamos diante da presença do Altíssimo. Então, eu queria muito que evitasse o pessoal andando aí fora, sentasse, arrumasse um lugarzinho aqui perto, para não nos tirar a atenção diante desse momento. Glória a Deus. Meus irmãos, quando Paulo escreve a sua segunda carta, deixa eu apenas fazer, a fim da gente introduzir o que nós acabamos de ler. Paulo, diferentemente da sua primeira viagem missionária, ele foi preso quando escreveu a primeira carta ao jovem chamado Timóteo. Atos capítulo 14 nos diz que Paulo, quando saiu com Barnabé, eles pregaram para além do Mediterrâneo, saíram de uma cidade chamada Antioquia da Síria, atravessaram também Chipre, de onde é natural Barnabé, que é primo de João Marcos, que escreveu o Evangelho, que é citado aqui, e também eles atravessaram uma cidade chamada Samotrácia. Eles chegaram em uma outra cidade chamada Antioquia da Psídia, onde pregaram o Evangelho, e Lucas, que era um médico, ouviu através da pregação de Paulo, de uma forma cristocêntrica, se rendeu ao Evangelho. Então aumentou-se a caravana da primeira viagem missionária. Não é mais Paulo, mas Paulo, Barnabé e agora Lucas. Eles foram para uma cidade chamada Listra, conheceram Timóteo. Atos capítulo 14. Depois que eles plantaram a igreja da Galácia, eles saíram para uma outra região chamada Macedônia, e depois para a Ásia Menor,
a essa altura, já na terceira viagem missionária. Paulo planta a igreja de Éfeso, deixa um dos discípulos de Cristo Jesus, chamado Epáfras, naquela região. E Timóteo era jovem, a mãe judia e o pai grego. Eles saíram dali e deixaram Timóteo pastoreando a igreja de Éfeso. Mas o problema acontece que na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, ele escreve a primeira carta das 13 ou dos 13 livros, ou também as epístolas escritas do Novo Testamento. É o maior escritor do Novo Testamento. A primeira vez que ele escreve a Timóteo, ele está preso em uma prisão domiciliar. Paulo foi lançado ali naquela prisão a pedido do Sinédrio, os judeus, quem deveria tanto apoiar a pregação de Paulo, mas impediu a proclamação do Evangelho. É por isso que a gente precisa aqui rapidamente contextualizar. O tema da mensagem dessa noite é: não abandone o chamado. Não abandone o chamado. Se Paulo com Barnabé e também Timóteo estivessem no ministério por algum benefício próprio, eles não perseverariam. Talvez um dos maiores desafios de se colocar à disposição de Cristo são as muitas tribulações, os algozes, os desafios da vida. As pessoas que nos cercam nem sempre são as pessoas que nos levam para mais perto de Cristo. O ministério nem sempre é o lugar do refrigério. O chamamento nem sempre é tão doce, tão purpurinado, é tão glamourizado. O ministério pode ter uma certa estética glamurosa, mas a verdade é que a mensagem cristã não é a cruz apenas vazia, mas uma cruz que recebeu o Senhor da nossa história. A partir dela mudou a história da humanidade e condicionou o mesmo legado aos seus discípulos. Aqueles que quiserem seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias. Come on, siga-me, venham. É aí que a gente começa a desinteressar pelo ministério, a retroceder ou a abandonar o propósito. Eu não estou dizendo do seu amor por Cristo, ou da salvação que Ele mesmo conquistou por você. Eu estou dizendo de pessoas que um dia estiveram enraizados no chamado, iam para as vigílias de madrugada, homens e mulheres que acordavam cantando, dormiam orando e passavam a tarde inteira meditando em oração na palavra. Pessoas que ao ouvir o Evangelho choravam. Gente que chegava cedo na igreja, lavava banheiro e não tinha problema, servia todo mundo com prazer, mas no passar do tempo, as lutas no GC, as lutas pastorais, as lutas no ministério de louvor, as lutas no grupinho de dança, as lutas internamente da igreja, dentro de casa, na faculdade, as propostas começaram a minar a expectativa do céu. É por isso que muitos abandonam neste exato momento o princípio do chamado, que é o desinteresse. Deixa eu me afastar um pouquinho, deixa eu me desligar um pouquinho do ministério. Pastor, preciso conversar com o senhor, porque a dança para mim não dá mais, o louvor para mim não dá mais, o GC, vou me dedicar mais, sabe, a minha vida financeira, estou pensando em casar, senão fico para a titia, eu acho que eu vou largar o ministério da palavra, está difícil por conta do trabalho, e a gente vai abandonando o chamado. Como se pudéssemos abandonar alguma coisa, como se tivéssemos alguma coisa. Deixa eu te explicar, você veio nu do ventre materno, vai voltar nu de onde você veio, e se você tem alguma coisa, foi porque Cristo te deu. Você não tem nada que Deus não tinha te dado anteriormente. E lembrando, você não está fazendo um favorzinho para Deus em cumprir o seu chamado. Você não está ajudando a
tropa angelical de Deus a tirar gente do inferno. Você não está cooperando, colaborando com a obra de Cristo por você próprio, sabendo se vai ou não. Deixa eu te dizer algo: o seu ministério não é apenas uma decisão, é uma obrigação. Se você não quiser ir agora, você pode ter certeza, vai chorando, berrando, de beicinho para cima, mas vai, porque a graça que te chamou, você não pode resistir a ela. Aquele que te escolheu, você não pode sair das mãos dele. É por isso que nem para desviar você presta mais, nem para isso. E aí nós começamos a fazer as negociações do ministério, como se pudéssemos acordar dizendo: hoje eu prego, porque eu estou feliz, hoje eu organizo melhor o GC, hoje o lanche é top, a palavra é top, até estudei, mas no dia das lutas, nem biscoito de polvilho aparece no GC, aquela palavra arrancada na hora. Tiago, o que isso tem a ver com o texto? Abandono de chamado, depois abandono de propósito. Porque a nossa expectativa ministerial, infelizmente, é com os algozes que a gente percebe por aí, um evangelho estético do lado de fora. Não tem problema você desejar estar aqui, o problema é você fazer disso aqui o propósito final da sua vida. Isso aqui, altar, não muda ninguém. O que muda é o propósito no altar, você se oferecendo a Cristo como oferta alçada e cantando: o sacrifício sou eu. Aí a gente canta bonitinho assim, ó: abro mão dos meus... Como é que é o negócio? Primeiro semestre da faculdade a gente canta também, não é? Abro mão da minha vida. O crush aparece e a gente continua cantando: abro mão dos prazeres. Oportunidade de emprego para sair da igreja: abro mão das riquezas. Aí você canta: Jesus, estou apaixonado. O ministério começa com Paulo e Barnabé, sem saber se volta. Não é passaporte para Disney, é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Não dá para viver o chamado em Cristo e negociar o chamado de Cristo com outras coisas ou outros senhores. A primeira viagem missionária, sabe como é que Paulo foi recebido em Listra? Acarajé, açaí, McDonald's e iFood na hora. Saíram de lá honrados, amém? Lá em Listra, arrastado de ponta cabeça. E eu e você querendo abandonar ministério, porque alguém falou de mal da gente no grupo. Ainda bem que aqui em Lagoinha Matriz e aqui hoje não tem gente assim, senão a gente estava perdido. Vou parar de fazer o seminário porque ficou apertado. Você queria que ficasse como? Quem é que te prometeu um evangelho da vitória? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo do jeito de Deus, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os teus frutos, ainda que não haja alimento no campo, todavia eu confiarei em ti. Não abandone o chamado por coisas. Olha só, e Paulo começa a fazer aqui uma recomendação a um jovem iniciando no ministério. Tem muita força, mas pouca sabedoria. Ele quer mudar o mundo, mas não arruma a própria cama. Então Paulo tem que orientá-lo. E aí ele começa a perceber que agora ele está nas suas últimas palavras. Da primeira carta que ele escreve a Timóteo, o período era 62. A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo é 67. De 62 a 67 acontece algo poderoso na história: a intensa perseguição causada por Nero. É porque está muito light que a gente folga no evangelho.
porque você desce ali na seara, você pode ler a tradução de Bíblia que você quiser, NVI, NAA, da mulher, do profeta. A escolha é tanto que a gente acaba não lendo. Diferentemente desta época que nós vivemos, mais tranquila, e glória a Deus por isso, a gente precisa entender este posicionamento de Paulo a Timóteo. Ao invés de Paulo terminar a vida e pedir socorro para sair da prisão, Paulo sabe que vai ser martirizado. Agora ele não está mais em uma prisão domiciliar com direito à visita de Lucas, de Áquila, de Priscila. Não, a prisão que Paulo está agora se chama masmorra, fria, vazia, só ele. Paulo escreve a segunda carta para recomendar Timóteo, sabendo que ele estava em Éfeso, e por conta das heresias que circulava na cidade da deusa Diana, poderia desencorajar o jovem Timóteo. O que tira jovem do mundo não é entretenimento dentro da igreja. O que tira jovem do mundo é a mensagem bíblica, onde Cristo é o centro, a glória de Cristo, o louvor é de Cristo, a palavra pregada de Cristo. Paulo não falou para Timóteo: Timóteo, escolhe um movimento legal para ver se atrai alguém. Não, Paulo recomenda a Timóteo: Timóteo, fica firme, não desanime, não retroceda, não arranque o pé do ministério. Verso 4, vamos ler o 3, vamos ler o 1. 2 Timóteo 4, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. É para todo mundo que Paulo está falando, mas ele sabia que precisava colocar essa palavra no coração de Timóteo. Olha a recomendação de Paulo preso, pronto para ser martirizado, ao jovem Timóteo: pregue a palavra. Timóteo, o que salva, palavra. O que perdoa, palavra. O que transforma, palavra. Como que a igreja vive? Sobre a palavra. Como que a igreja caminha na direção que a palavra dá? O que que a igreja espera? O cumprimento da palavra. Quem que garante que Cristo voltará? A palavra. Como que Cristo volta? Está escrito na palavra. Como que a gente vai saber os sinais? Está na palavra. Então, Timóteo, de tudo que você precisa guardar, guarda isso aqui: pregue a palavra. Timóteo, esquece seu testemunho pessoal. Timóteo, esquece, ainda que seja importante a psicologia no púlpito, não, ainda que seja bom o coach do lado de fora. Timóteo, é palavra, Bíblia, texto, anuncie a Jesus, boa notícia, o poder de Deus, fale da palavra. A única forma de Timóteo suportar os algozes de Roma, o agnosticismo e o gnosticismo, o docetismo da Ásia, era por meio da pregação à verdade absoluta, a mensagem da ressurreição, a mensagem, a doutrina da encarnação. Então, Timóteo, escolha a palavra. Como que a gente começa a abandonar o chamado? Quando a gente perde o interesse pela meditação da palavra. Termina a série de Netflix, a palavra está no mesmo lugar. Começou o plano de leitura lá no começo do ano, abandonou o plano, mas terminou as séries da Netflix, abandonou a leitura da palavra, mas acompanha o Brasileirão. Desinteresse pela palavra é uma consequência clara do desinteresse pelo noivo. Pregue a palavra. Vamos ler o próximo. Esteja preparado. Para quê? Ninguém te falou que você tinha que preparar, não. Então deixa eu te dizer. O pau vai cair a folha.
não é lá do lado de fora que vão se levantar, não. É do lado de dentro, porque tem que acontecer. E ame, perdoe, caminhe a segunda milha. Tem nada de vingança, de sabor de mel, não. É oportunidade de crescer na graça e no conhecimento. Esteja preparado. O que você vai fazer hoje? Ler. O que você vai fazer hoje? Estudar, crescer, aprender. Não posso não estou dizendo que você tem que parar também a sua vida, não precisa de parar completamente, não, é só não ir em mais nenhum evento, estou zoando. Mas você está preparado para responder a razão da sua fé, aonde? Dentro da faculdade. Tiago, é porque quem vai para a faculdade desvia. Mentira, já estava desviado antes, não se preparou e se revelou lá. Faculdade não desvia ninguém, emprego não desvia ninguém, grupo de amigos não desvia ninguém. O que desvia é a ausência da palavra, zelo pela palavra, fome da palavra. Aí começa a querer saciar com prazer do mundo, ideologia do mundo e posicionamento do mundo. Vocês estão aqui? Esteja preparado quando? Você me pergunta. Fala aí, Tiago, quando? É porque eu estou planejando casar. Estou no TCC, monografia, no emprego agora que eu conquistei, uma promoção. Quando que tem que me preparar? Não, espere isso terminar, irmão. Vai com calma, não precisa também acelerar, não. Casa primeiro, forma primeiro, ganha dinheiro primeiro, depois você vem para o Evangelho, porque senão você vai querer sair fazendo tudo. Amém? Não, né? Aí Paulo responde para Timóteo: sabe quando que você deve preparar? A tempo e fora de tempo, para não ter desculpa. Timóteo, fica firme em todos os momentos, com TCC, sem TCC, monografia, qualquer FIA, esteja com emprego, sem emprego, desemprego, de qualquer jeito, terminado, namorando, casado, gostando ou não, de qualquer jeito, em todo momento, busque ao Senhor, esteja preparado, viva para a glória dEle em todo o momento, porque desistir do chamado não te avisa no momento. Esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Mais um conselho, Timóteo, repreenda. Como é que repreende hoje? Ele não pode falar nada. Aqui não, eu estou falando em outros lugares. Aqui a gente suporta. Irmão, está errado, senhor. Você está pulando o processo. Não, pastor. Quem que é o senhor para falar alguma coisa? Não, irmão, estou tentando te corrigir para te ganhar. Não, a vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Meu corpo, minhas regras. Não, eu sei que o corpo é seu, só de identidade, porque ele é templo do Espírito. Nem seu é, porque você não conquistou ele, foi Deus quem te deu. Então, o corpo de Cristo, as regras de Cristo. E a regra diz: sede santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, também sou santo. Não, pastor, você está pegando pesado, hein? Timóteo, corrija, instrua. Mas está difícil. Mas essa foi a direção. Aí ele fala assim: agora exorte com toda paciência. É isso que a gente precisa fazer uns com os outros, com graça. Meu irmão, vamos por aqui, senão a gente vai abandonar o chamado junto. Não largue o propósito do chamado por conta de contatos, de prazeres passageiros. Com paciência, segura na mão. Vamos exortando uns aos outros, mas tem que falar a verdade. Irmão, não está legal a sua postura, daqui a pouco você vai cair. Eu estou vendo isso, não é porque eu sou melhor do que você, nem o contrário, é com paciência. Vem para perto, vamos mais junto, vamos caminhar dentro do propósito, exortando uns aos outros.
Irmão, está feio, não faz isso, não posta aquilo, com graça e paciência, mas a gente tem que fazer isso, chamar no cantinho, trazer para perto. Isso é a direção de Paulo, não é falar do irmão nas costas, não é ofender a pessoa, pelo contrário, é seguir esta ordem para que a gente não abandone o chamado. É melhor ele ficar com raiva agora, ela ficar com raiva agora, mas você falar a verdade e ganhá-lo para Cristo, do que você fazê-la feliz e ela sair amanhã para o mundão. Quantos conseguem entender isso, a importância? Irmãos, e tem hora que Deus dá o privilégio para a gente que é amigo uns dos outros, de ver o que a pessoa não está vendo. Você já percebeu isso? Alguém se aproxima, parece que Deus deixa a gente ver ali, ó, a cópia na hora. Você fala, sei não. Aí você vai corrigir, trazer a pessoa para perto, começa ciúmes. Mas parece que você está conseguindo discernir o perigo, e Paulo fala isso para Timóteo: Timóteo, exorta com paciência, fala a verdade para os próximos e para esta comunidade de cristão aí, com toda a paciência e doutrina. O certo às vezes é o errado, e o errado virou certo. Você fala assim, não, senhor, é porque a gente não pode, transar antes do casamento. Não, que não pode. Pode sim. Não, senhor, não pode, não pode se masturbar. Não, me mostra dentro do texto aqui. A doutrina é sã, nos exortando, nos expondo. Só que quando você começa a viver a doutrina, quem não está vivendo, quando se aplica ela, ofende. Segura os desejos desenfreados aí dentro. Larga esses negocinhos de madrugada nesse Instagram. Apaga um bocado de contatinho no telefone. Sã doutrina, começa a viver a palavra. Experimente da doçura da palavra. Começa a ofender. Aí a gente começa a ser chamado de radical. Você sabia que o modelo certo para ser crente é ser radical? Como que você prova isso? Aquele que deseja viver piedosamente sofrerão perseguições. Quem não deixar pai e mãe por causa de mim não é digno de mim. Se o teu olho te faz pecar, corte-o, arranca. Onde que tem equilíbrio aqui? Tiago, equilíbrio no ensino, na correção. A vida com Cristo é uma vida cristã radical. O problema do modernismo, do secularismo, que faz a gente ser legal, mas faz o céu ter nojo da gente, porque a gente acaba fazendo amizade com o mundo, e aquele que é amigo do mundo não pode conhecer a Deus. 1 João. Como que a gente abandona o ministério? Aos poucos. Quando a gente começa a abandonar esses princípios aqui. Vocês estão aí, gente? Vocês estão meio calados. Sabe por quê, Timóteo? Eu vou falar porque que eu estou sendo direto com você. Primeiro, que eu estou morrendo. E segundo, porque chegará um tempo que eles não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, eles sentirão coceira nos ouvidos. Sabe o que é isso? Quando essas palavras começarem a entrar, vai começar como igual cera, incomodar, entupir. Quando alguém te falar que você tem que ser radical, abandonar a velha vida, coceira. Quando a sã doutrina entrar no seu ouvido, num ambiente de calorada, entre a sã doutrina e a proposta, aqui coça, incomoda. Não precisa ser tanto.
Não, aí é radicalismo demais. As últimas palavras de Paulo é essa aqui para Timóteo: não abandone, porque no final dos tempos, muitos não suportarão ouvir mais a palavra pregada. É isso que ele está dizendo. Sentido coceiro, vocês ouviram? Antes fosse só isso, o que eles vão fazer? Juntarão mestres para si mesmos. Eles vão, ainda bem que não está acontecendo isso hoje, né? Coçou o ouvido, o que eles fazem? Eu vou para uma igreja que me aceita. Não fica aqui, ué. Aqui não pode transar antes, eu vou para uma que pode transar a hora que eu quiser. Vocês estão conseguindo entender? Chamarão mestres para si. Então a nossa playlist vai evidenciar o desejo que a gente tem por Cristo. Se está lá assim no YouTube, como ficar rico em 7 dias, como que vai dar tudo certo, como conquistar o primeiro carro, como comprar a própria casa, como não sei o que, e abandonou tudo da palavra, está só revelando mestres. Eu falei que ia diminuir os aleluias, glória a Deus, do início. É sempre assim. Chamarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Se não me aceita aqui, eu vou para lá. Se não me aceita lá, eu vou para colar. A última coisa que a gente deseja fazer é revelar o nosso pecado. Por isso que a gente fica pulando de igreja em igreja, de liderança a liderança, igual Davi, antes do profeta Natan chegar diante da cara dele e falar assim: Davi, esse homem a você, além de adúltero, é assassino. A gente vai pulando para esconder o pecado debaixo do tapete, chamando mestres, escolhendo o que quer ouvir, indo na igreja onde só tem palavrinha gostosinha para o nosso ouvido, palavrinha gostosinha. Eu prefiro ser ferido nessa noite e descer completamente diante da olaria de Deus, mas subir no dia que Ele voltar, do que entender que palavra gostosinha me satisfaz. É isso. Eles vão juntar por conta dos próprios desejos. Isso não é novidade, meu irmão. É por isso que tem muitos abandonando o chamado, porque foram, infelizmente, abandonaram as delícias do primeiro amor, a alegria de estar no centro da vontade de Deus, de entrar dentro do busão cantando e alegre. Agora, se não tiver carro, não vai para o culto, aos pouquinhos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, segundo os seus próprios desejos, voltando-se para os mitos. De onde Paulo tira essa ideia? Da mitologia grega. Quais mitos? Mito da heresia, da encarnação contrária, gnosticismo, mito da volta de Cristo estranha, naturalismo. Começou a virar uma miscelânea de crenças no meio daquele contexto. O que a gente experimenta hoje é isso: mitos. Estão prometendo coisas que a palavra não prometeu a nós. Mitos, histórias. Você, eu não posso cuidar deles, mas você, Timóteo, eu posso. Porém, seja moderado em tudo. Ou seja, moderado aqui não é no sentido de Timóteo ter moderação na correção, não. Timóteo, fica esperto, vigie, vai com calma, não sai dando ouvido para esses mitos aí não, não sai dando ouvido para essas heresias e não. Selecione bem o que você ouve, o que você come, o que você lê, o que você canta.
Seja moderado em tudo, Timóteo, equilíbrio. Ore, busque, clame. Amém. É para você ficar aqui. Eles se recusarão a dar ouvidos, de novo, mas você suporte os sofrimentos. Irmãos, a gente abandona ministério por conta do sofrimento. Estou sofrendo. Como se o sofrimento não fosse parte do processo. Como se o sofrimento viesse de outro, senão de Deus. Só depois que o povo começou a sofrer no Egito, que eles se voltaram para Deus. Só depois que o povo começou a sofrer por fome, que eles se voltaram para Deus. No tempo de Elias. Só depois que eles sofreram diante os babilônicos, que eles se voltaram para Deus. O sofrimento é uma ferramenta de Deus. É Ele que está permitindo tudo isso que nós estamos atravessando, porque esta breve, momentânea tribulação está produzindo dentro de nós um peso da glória eterna. O sofrimento coopera, as lutas cooperam, a dor coopera, a solitude coopera, o desprezo coopera, o abandono coopera, a traição coopera, a tristeza coopera, a dor coopera, porque o sofrimento muitas vezes é Deus que está nos controlando por meio dele, para a gente não se perder. É o espinho na carne para a gente não sair voando aí. É Deus abaixando a nossa bola, nos descendo do salto. É Deus tirando a mamadeira da nossa boca, o biquinho, a chupeta. É Deus dizendo: opa, fica quietinho, vai dar tudo certo. Chora, mas entenda algo: você pode chorar de noite, mas eu, como sou o seu Deus, trago alegria pelo amanhecer. Tem gente que abandona o ministério por causa de sofrimento. Perdeu o emprego, sai. Terminou o namoro, sai. Não está cantando, mais sai. Não prega, mais sai. Não tem oportunidade na igreja, sai. O sofrimento é para nos peneirar, aguardar o tempo. Ver gente passando na nossa frente voando, e a gente lá, mas é para blindar o nosso coração. O sofrimento é sem a matemática. Deus não está, a conta não está batendo, mas eu vou prover. O sofrimento é a escola de Deus. Dói, é silêncio, é céu de bronze, é desespero. O sofrimento faz a gente olhar no Instagram, parece que nós estamos vivendo no país da maravilha, está tudo dando certo na vida dos outros. Machuca, mas é Deus trabalhando, Deus cuidando, Deus forjando, Deus trazendo para perto, Deus amassando, arrancando os galhos, arrancando os espinhos, tirando as frestas, cuidando do vaso, amassa de novo, faz o vaso, ele vai lá, racha, ele vai lá, amassa, põe água, faz tudo bonitinho para ser um vaso de honra. Só que a gente sai na hora do sofrimento, abandona. A carência faz a gente sofrer. Vocês estão entendendo isso? Nós vamos sair daqui ainda mais maduro, entendendo. Está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Está sangrando? Louve. Arrastado, mas está louvando. Machucado, mas está glorificando. Timóteo, não abandone por causa do sofrimento. E Paulo tem propriedade
desceu do cesto em Damasco, picado em Malta, chamado de impostor em Corintos, tagarela em Atenas, arrastado em Listra, chicoteado em Icônio, blasfemado em Atenas, desacreditado na Arcaia, expulso da Macedônia, preso em Filipos, preso 3 vezes, chicoteado 4 vezes e martirizado em 67. Então o cara que está escrevendo para ele está dizendo: eu entendo de sofrimento, porque eu sei o que é passar por toda e qualquer situação. Sofrimento revela propósito e caráter. É nessa hora que os meninos são separados dos maduros, no meio do sofrimento. Vocês conseguem entender isso? É quando a conferência acaba, é quando a gente começa a viver dias depois do congresso, é quando aquele movimento gostoso dentro da igreja começa a entrar na nossa rotina, é quando a gente não começa mais a sentir arrepio, parece que Deus não está falando, é quando a gente canta e não chora mais, a dor está tomando conta. Não abandone, é nessa hora que Deus está aperfeiçoando o poder dele na sua fraqueza, porque quando você é fraco, é aí que ele te faz forte, no silêncio e no marasmo. Não veja, estou vendo sinal, tem nem vento, tudo seco, você está falando que a chuva vai descer como? Sofre, mas não me abandone, chore, mas não me largue, se entristeça, mas não pare. E eu termino. Faça você, Timóteo, a obra de um evangelista. Paulo não chamou Timóteo para ser um evangelista, mas para fazer a obra de um evangelista. E o que um evangelista faz? Prega. Irmãos, a única forma do Brasil ser salvo e alcançado é por meio da pregação da palavra. É quando a gente amar mais as escrituras do que os movimentos. É quando a gente acordar pela manhã e tiver sede de ler as escrituras, para depois bocejar. É quando conhecer todos os livros for mais importante do que saber com quem você vai casar. É quando você dominar as escrituras mais do que você domina uma habilidade técnica do seu trabalho. É quando a palavra foi mais importante do que Platão na sua vida, do que Aristóteles e os principais coaches da atualidade. É quando você parar de lançar expectativa em qualquer tipo de governo terreno e lançar diante das escrituras. É quando você entender assim: se eu ficar solteiro a vida inteira, eu não largo o pé do propósito. Estou profetizando isso na sua vida não, pode ficar tranquilo. Mas e se Deus te preservar? E se for assim, irmão? E se a gente perder alguém que a gente ama? E se der tudo errado? E aí? A gente abandona? E se o casamento do sonho não chegar, a gente larga? É isso que a gente precisa entender. Paulo prepara Timóteo para o pior cenário.
Ele não fica assim, Paulo, Timóteo, vai dar tudo certo. Não, você vai dar a volta por cima. Timóteo, fica tranquilo, só profetizar, dá a volta em volta do carro, toma posse. Timóteo, passa lá o óleo na casa. Não. Timóteo, vai ficar difícil. Vai apertar, irmão. Vai chegar um tempo que a gente vai ligar a televisão, a gente não vai conseguir ver mais propaganda, porque as propagandas serão dominadas por imoralidade sexual. Não existirão mais músicas daqui a um tempo que glorifiquem ao Senhor. Vai chegar um tempo que isso vai acontecer. Tiago, que praga é essa que você está jogando? Irmão, você não está lendo o que está escrito aqui não. Antes da minha segunda vinda, muitos sofrerão. Os pais matarão os filhos matarão seus próprios pais. Haverá choro, desespero, alguns procurarão a morte e não a encontrarão. Esse é o cenário escatológico da palavra. Esse mundo que estão prometendo para a gente é mito. Jerusalém não está aqui, ela está lá e ela descerá sobre nós. Onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro.